Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para você que chegou até aqui, que o Senhor te abençoe grandemente neste dia, que a presença do nosso Senhor esteja contigo. Aonde você estiver hoje, aonde você colocar a planta dos teus pés, que a presença do Espírito Santo esteja contigo, te guiando, te conduzindo, te levando a caminhos corretos, a caminhos ao qual os seus pés não venham a vacilar, que os seus pés não venham vacilar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que você possa continuar firme no caminho ao qual o Senhor preparou para você. Amém? Hoje quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos é um livro muito conhecido, principalmente no capítulo 2, aonde vamos ver aqui a descida do Espírito Santo. Mas hoje quero compartilhar com vocês a partir do verso 37. Na minha Bíblia vai dizer assim o título: A conversão de 3.000 almas. Vamos ver Pedro falando ao povo sobre a descida do Espírito Santo e vamos ver as consequências da fala de Pedro com o povo, a diferença de um homem cheio do Espírito Santo quando abre a sua boca. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta passagem nós vamos ver Pedro, aquele homem ao qual nós sabemos que era um homem sanguíneo, um homem ao qual era impulsivo. Ele era um homem movido a impulsos. Só que Jesus, quando sobe aos céus, diz para os seus discípulos: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido com o poder do Espírito Santo. Jesus estava dizendo: enquanto vocês não forem revestidos, enquanto vocês não estiverem realmente preparados, capacitados com o meu poder, ficai em Jerusalém. Porque a partir do momento em que nós vamos ver em Atos 2, a descida do Espírito Santo, aonde muitos ali foram cheios da presença de Deus, muitos foram cheios da presença do Espírito Santo. A partir daquele momento, eles foram revestidos de poder, de autoridade. E nós vamos ver aqui nesta pequena passagem, Pedro, ele toma a frente e vai falar com o povo, porque muitos, quando olham para aquele acontecimento, acham que o povo estava embriagado. Mas Pedro, na verdade, ergue a sua voz com
toda a autoridade, com todo o poder. Imagina Pedro cheio do poder do Espírito Santo, falando àquele povo. E Pedro vai dizer que aqueles homens não estavam embriagados, mas aqueles homens estavam sendo cheios da presença de Deus. E vamos ver que as palavras de Pedro, elas entram no coração do povo, porque não tem como um homem cheio da presença de Deus falar e não ser ouvido. Não tem como o Espírito Santo falar através de uma pessoa e ele não ser ouvido. Não tem como. E a Bíblia vai dizer que naquele lugar, eu creio que enquanto Pedro estava falando, era-se ali aglomerado cada vez mais pessoas. Enquanto Pedro erguia sua voz com autoridade, mas o povo se achegava naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que 3.000 almas se converteram naquele dia. Louvado seja Deus. Para você que chegou aqui hoje, para você que Jesus Cristo tem um chamado, você que Jesus chamou para pregar o seu evangelho, para poder levar uma palavra, para poder ser o precursor dentro da sua casa, através da descida do Espírito Santo naquele dia, muitos puderam ser cheios. E vamos ver Pedro dizer que não era só aqueles que estavam ali ouvindo e vendo o que estava acontecendo, mas Pedro vai dizer também que aos vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos também poderiam experimentar aquilo que estava acontecendo naquele lugar, a descida do Espírito Santo. Então você que foi chamado por Jesus Cristo, para essa nova geração, para pregar a palavra de Deus, para fazer o ID do Senhor, ficai na posição, até que do alto sejas revestido com o poder do Espírito Santo, porque a partir deste momento, o Senhor estará contigo. Deus estará contigo, o nosso Senhor Jesus Cristo estará contigo, porque o Espírito Santo testificará no seu coração a presença de Jesus. E você, a partir deste momento, vai sentir a autoridade de Jesus. Você vai pregar, você vai fazer o ID do Senhor com autoridade. Por isso a importância de estarmos revestidos da presença do Senhor. Aleluias. É uma sensação única. É uma sensação ao qual muitos não vão ter o privilégio de experimentar, porque se negam, porque não têm simplesmente a vontade de experimentar, se negam incessantemente em receber a verdade. Romanos, aleluias. Lá em Romanos nós vamos ver, ou melhor, em João, troquei os livros, na verdade em João, no capítulo 8 nós vamos ver que para que nós mudemos a nossa vida, precisamos conhecer a verdade. Lá em João, no capítulo 8, nós vamos ver isso. Para que as coisas venham mudar na nossa vida, nós precisamos conhecer a verdade. E o que é a verdade? A verdade é Jesus.
Jesus vai dizer: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitos acham que o conhecimento que eles têm é a verdade necessária para chegar ao reino dos céus, mas na verdade, a verdade é Jesus. E se Jesus Cristo não estiver no seu coração, você não conhece a verdade. Por isso, para você que chegou aqui hoje, eu peço que a presença do Espírito Santo desça sobre você hoje, neste dia. Que você possa ser cheio da graça, cheio do poder, cheio da autoridade de Jesus Cristo. A autoridade do Espírito Santo desça hoje sobre a tua casa, sobre a tua vida. Aleluias, que a partir deste dia você possa ser cheio da presença do Espírito Santo. Que a sua casa seja cheia da presença. Que o Espírito Santo venha resplandecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Neste dia, em nome de Jesus, eu declaro: seja cheio da presença de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Assim como Pedro naquele dia estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus, estava cheio da autoridade do Senhor, e 3.000 almas foram convertidas, 3.000 almas foram ganhas naquele dia para o reino dos céus. Porque aquele que chamar pelo meu nome será salvo. Aleluias. Assim diz a Bíblia. Louvado seja Deus. Que o Senhor, que a presença do Espírito Santo, que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo fale mais ao teu coração neste dia. Que hoje você possa ser cheio da graça. Você que hoje acordou desanimado, triste, possa ser cheio da presença do Senhor, porque aonde há a presença de Deus, aonde há a presença do Espírito Santo, aonde há a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como ficar tristeza, não tem como ficar desânimo. Aleluias. Não tem como ficar espírito de ansiedade, de depressão, mas reina um espírito de paz. Aleluias. Louvado seja Deus. Que neste dia o Senhor possa falar mais ao teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, em nome de Jesus. Deus abençoe.